Ok, então vamos começar os crimes falimentares em espécie, tá? O primeiro crime é o crime do artigo 168, tá? O crime de fraude contra credores. Bom, esse crime, como eu falei para vocês, ele também chamado, alguns denominam de estelionato falimentar. Por quê? Ele é muito similar ao estelionato, ou seja, na verdade a conduta dele é praticar, antes ou depois da sentença, ou seja, um crime antes ou pós-falimentar, ou pós-recuperação, um ato fraudulento que resulte ou possa resultar prejuízo. E aqui, eu chamo a atenção, vocês verifiquem já uma diferença desse crime com o estelionato. Por quê? No crime de fraude a credores, né, fraude contra credores, você tem um prejuízo tanto efetivo, tanto efetivamente ocorrido, quanto um prejuízo potencial. No estelionato, não. No estelionato, você precisa do prejuízo concreto. Tá? Aqui, você tem um ato fraudulento que possa, eventualmente, causar prejuízo ou praticado com o fim de obter uma vantagem ilícita indevida para si. A mera potencialidade do prejuízo já caracteriza, já consuma o crime falimentar, tá bom? Esse é um crime falimentar próprio, tá? Só o devedor, tá, pode cometer. O passivo, como na maioria dos crimes falimentares, o passivo é a coletividade de credores, também a administração da justiça. O elemento subjetivo desse crime é um crime doloso, praticamente não há nenhuma divergência em relação a isso, mas é necessário dolo específico, ou seja, você precisa da finalidade especial de prejudicar credores ou de obter vantagens. Há uma outra também diferença muito importante com o estelionato, que é bom citar para vocês, que é a existência que está no sujeito passivo. No estelionato nós temos uma vítima determinada, tá? Aqui nós temos um sujeito passivo sendo uma coletividade, tá? Ou muitas vezes absolutamente indeterminada. A coletividade dos credores, muitas vezes você não consegue nem bem determinar no processo falimentar, tá bom? Bom, quando é que se consuma esse crime? Né? Praticamente, é com a prática do ato fraudulento, seja, obviamente, capaz de gerar prejuízo. E a tentativa praticamente pacífica, que não é admissível. Ou seja, se é praticado o ato, o crime já está consumado, você não precisa do posterior prejuízo. Então é muito difícil você fracionar aqui esse crime de modo a admitir a tentativa. Agora, vocês têm aí, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, quem está acompanhando na lei, basicamente algumas causas de aumento de pena. Se vocês verificarem, eu não vou entrar em detalhes, né, para quem quiser se aprofundar nesse tema no livro, nós trazemos vários exemplos aí, e de modo muito fácil, de modo a possibilitar, inclusive, o entendimento de uma matéria contábil por aqueles que são da área jurídica. Essas causas de aumento de pena, elas são diretamente ligadas à fraude contábil. Tá? No parágrafo 1º, você tem fraude contábil. Então, você tem utilizar a contabilidade como meio fraudulento, etc., destruir, apagar dados, simular capital social, etc. Você tem vários itens, vários incisos aí que dizem respeito a causas do aumento de pena quando a fraude tenha por meio, né, a contabilidade. Né? O legislador, claramente, nesse parágrafo 1º e também no parágrafo 2º, ele elegeu a contabilidade como uma causa de aumento de pena da fraude. Tá? Porque normalmente a fraude contábil ela exige, primeiro, muito mais custo para ser apurada. E é muito mais difícil de se apurar. Né? Essas seriam algumas razões pelas quais a fraude contábil tem a sua pena aumentada. Tá? Não vamos entrar aqui, até porque não temos tempo, isso é muita matéria para ser explicada em relação à contabilidade. No parágrafo 4º, o que é mais interessante é que a Lei 11.101 ela substituiu um antigo perdão judicial, uma causa, vamos dizer assim, de não aplicação da pena que existia no decreto 7.661, que existia quando o comerciante tivesse instrução suficiente e operasse um comércio exíguo. Tá? O juiz poderia deixar de aplicar a pena. Agora nós temos uma causa de diminuição. Tá? Portanto, a Lei 11.101 ela foi mais gravosa nesse ponto ao sujeito passivo. Né? Quando é que ocorre essa causa de diminuição? Basicamente, ela se dá para microempresas, empresas de pequeno porte, tá? E se a fraude não é prática habitual, tá? Se não for prática habitual. A definição de microempresa, empresa de pequeno porte, vocês podem ver na Lei Complementar 123. Isso depende do faturamento, realmente é o faturamento anual
dessas empresas. Tá? Outra coisa, é muito comum o concurso entre o artigo 68 da Lei Falimentar e outros crimes do Código Penal. Tá? Entre eles, principalmente o estelionato, que é o artigo 171, tá? E a duplicata simulada. Existe uma pleia aí de acordos, uma grande quantidade de decisões, decidindo sobre se o estelionato pode ou não, conforme o caso, ser absorvido pela fraude contra credores. Tá? E, do mesmo modo, a duplicata simulada. Basicamente, só para dar uma linha geral para vocês, vai haver absorção, tanto do estelionato quanto da duplicata simulada, quando nós tenhamos, né, uma vinculação desse estelionato ou da duplicata simulada com a falência. Se o estelionato ou a duplicata simulada não tiver correlação, mesmo que anterior ou mesmo que posterior, ainda que cometida no termo legal da falência, se não tiver uma vinculação exata com a matéria falimentar, não há absorção. Tá? Pode eventualmente haver até o concurso. Tá? E aí nós vamos questionar posteriormente, no concurso entre crime falimentar e crime comum, qual é a competência jurisdicional. Vou deixar um pouquinho mais para frente essa questão. Tá bom? Uma coisa que a lei brasileira, nesse caso, na fraude, ela não pune, é a utilização do processo falimentar como fraude. A legislação norte-americana, por exemplo, ela tem uma figura, né, que é costumeiramente chamada de bust out, que é a utilização do processo como meio de fraude. Um exemplo que a doutrina americana dá a respeito disso é justamente, exemplo clássico, é daquele devedor que angaria a confiança dos seus credores, consegue a aquisição de uma grande quantidade de mercadoria a crédito, depois, posteriormente e dolosamente, de forma fraudulenta, ingressa, por exemplo, com um processo de recuperação judicial e tem a paralisação de todas as ações, execuções, etc., tal, que os senhores conhecem ali por 180 dias na legislação brasileira, e com base nisso, consegue condições melhores para negociar ou para impor, inclusive, aos seus credores algumas perdas. Isso é dado como exemplo de utilização do processo como meio de fraude. No Brasil, pouco se discute, ou nada se discute a respeito da utilização do processo. Não acho impossível que se puna essa conduta nos termos do artigo 68. Ok? Muito bem. Vamos, então, seguir para o crime de violação de sigilo empresarial, artigo 69, para quem está acompanhando. Bom, esse crime é um crime, basicamente, que tem como sujeito passivo a administração da justiça e, lógico, que também acaba tendo como sujeito passivo a coletividade de credores que é prejudicada pela inviabilidade econômica. Qual é o delito? Qual é a conduta dele? Simplesmente violar, explorar, divulgar o sigilo empresarial. Tá? Ou dados confidenciais contribuindo para uma situação de inviabilidade econômica ou financeira. Bom, o que está abrangido aqui? Basicamente, toda a matéria sigilosa. Então, o sigilo de contratos, sigilo de operações e, principalmente, o sigilo contábil. Vocês sabem que os livros contábeis, os livros do empresário, sejam eles, vamos dizer assim, tenham objeto uma escrituração empresarial ou fiscal, eles são objetos de sigilo em princípio. Lógico que existem aquelas exceções. Tá? Mas se divulgar esse sigilo, desde que se possa contribuir com o estado de inviabilidade econômica ou financeira, é crime falimentar. Tá bom? O elemento subjetivo é o dolo genérico, tá? Consistente na vontade de explorar ou divulgar sem justa causa o sigilo ou dados confidenciais. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Agora, a maior divergência que existe em relação a esse crime é em relação ao seu momento consumativo. Uma parte da doutrina entende o seguinte, que o crime estaria consumado com a simples violação. Violou o sigilo, explorou, divulgou, etc. Tal, o crime já está consumado. Tá? Esses doutrinadores, obviamente, não admitem a tentativa, né? Porque desde que já violou, não há por que se falar em tentativa. Outros doutrinadores entendem que não. O crime só vai estar consumado quando há a inviabilidade econômica ou financeira que é consubstanciada pela falência. Ou seja, estará consumado quando haja a decretação da falência. Tá? E esses já admitem a tentativa. Por quê? Porque pode ser que essa violação não resulte na falência. Por exemplo, possa vir a resultar na recuperação judicial, extrajudicial, etc. E aí nós já teríamos uma condição de punibilidade.
tá? Então poderia haver, teoricamente, o crime tentado. Eu, particularmente, a minha opinião, eu não concordo nem com uma nem com outra, eu fico no meio termo. Por quê? Eu acho que essa situação de inviabilidade econômica ou financeira que o artigo pede não é a decretação da falência, tá? Essa inviabilidade econômica ou financeira pode ser eventualmente temporária, pode ser solucionada através de um processo de recuperação extrajudicial ou judicial. Ignorar isso, na verdade, seria justamente ignorar os N casos de empresas que tiveram em situação de inviabilidade e que acabaram se recuperando. Então, no meu modo de ver, o crime vai estar consumado quando decretada, quando reconhecida a situação de inviabilidade econômica ou financeira, com a mera recuperação judicial ou extrajudicial. Agora, assim sendo, eu tento por não admitir a tentativa. Por quê? Porque ou a decretação, ou essa inviabilidade econômica ou financeira é reconhecida através da recuperação, ou não é, e o fato é atípico. Tá? Mas existem essas posições doutrinárias, eu já digo aí para vocês. Ok? Vamos prosseguir, então. Não sei se é interessante nós pararmos. Tem alguma pergunta? Não, professor, pode continuar, sem perguntas, Pode por enquanto. continuar? Muito bem. Um outro crime que também diz respeito, que aliás é importante, tanto o artigo 169 quanto o artigo 170, eles foram criados pela Lei 11.101, tá? Eles, vamos dizer, são aquilo que a doutrina chama de novatio legis incriminador, tá? Então, obviamente, não são retroativos. Bom, o outro crime, o próximo crime é do artigo 170, que é a divulgação de informações falsas. Ele é muito parecido com o crime que nós vimos anteriormente, ou seja, divulgar, propalar, etc. Essa informação pode não ser sigilosa, não é preciso que ela seja sigilosa, mas ela tem que ser falsa, tá? E tem que ter um fim especial, ou seja, tem que ter um fim de levar o devedor à falência ou obter vantagem. Essa vantagem, no meu modo de entender, pode até ser lícita. Por exemplo, se houver a divulgação de uma informação falsa para que o credor, por exemplo, possa receber o seu crédito antecipadamente, ou possa em si receber o seu crédito, qualquer vantagem que seja, ainda que lícita, ele estará consumado. Tá? Chuto ativo pode ser qualquer pessoa, e chuto passivo também é coletividade de credores ou administração da justiça. O elemento subjetivo ele se compõe de um elemento subjetivo do tipo, que se chama de dolo específico, porque se tem que ter a finalidade de levar o devedor à falência ou o fim de obter vantagem. Tá? Quando é que está consumado o crime? Quando é que ele se consuma? Com a ciência da informação falsa por parte de terceiro. Tá? Existe, teoricamente, muito embora seja de rara ocorrência prática, a possibilidade de uma tentativa, porque ele é um crime normalmente pós-recuperação, se vocês verificarem, tá? O devedor tem que estar em recuperação judicial, tá? E, aliás, o tipo não fala em recuperação extrajudicial, mas, teoricamente, seria admissível a tentativa, quando, posteriormente, a recuperação, essa divulgação não se fizesse, por exemplo, oralmente, num único ato, não fosse um crime unissubsistente. Então, por exemplo, se a divulgação se fizesse por escrito, e o escrito fosse interceptado, seria, teoricamente, admissível a tentativa, muito embora seja de rara ocorrência na prática. Tá? Bom, outra coisa importante também de falar desse crime no artigo 170. Tá? Não importa que a informação, posteriormente, o autor do crime venha se retratar, por exemplo, e venha falar, venha divulgar que, na verdade, aquela informação antes divulgada, ele venha admitir a falsidade, venha falar que realmente aquilo é falso e divulgar, em contrapartida, a informação correta ou verdadeira. O crime já vai estar consumado quando ele fizer isso. Tá? Então, isso é irrelevante para a consumação do tipo. Ou seja, se ele vier a se retratar posteriormente, divulgando que aquela informação era falsa, que a informação verdadeira é outra, isso não vai ter nenhuma repercussão na consumação do tipo penal. Ok? Bom, um outro crime, o próximo crime, o artigo 171, é o crime de indução a erro. Tá? Esse crime, ele protege basicamente aquilo que eu falei para vocês no início, ou seja, a lisura das informações no processo falimentar. Tá? Então, o tipo penal, ele incrimina sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, com um fim específico, de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, credores, tá? A Assembleia Geral, que é um órgão de deliberação no processo falimentar, vocês devem conhecer, o Comitê de Credores ou o Administrador Judicial. Tá? Esse artigo também é uma novatio legis incriminadora. Tá?
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, logicamente ele tem que ter um envolvimento ou um relacionamento no processo alimentar, né? Ele tem que estar atuando nesse processo alimentar. O passivo é o mesmo, a administração da justiça e a coletividade de credores. O dolo, tá, tem o elemento subjetivo do tipo, tá, que consiste na finalidade de induzir a ele. Né? Consumação do crime se dá com a mera prestação ou omissão das informações, tá? Independentemente do resultado ou não. A tentativa é muito rara, ainda que seja nas formas comissivas, tá? Ou seja, na forma de emprestar informações falsas. É muito raro a gente conseguir admitir uma tentativa. Nas formas omissivas, ou seja, sonegar ou omitir informações, não pode haver tentativa, porque a nossa doutrina não admite tentativa em crime omissivo próprio. Normalmente é isso que acontece. Tá bom? Vamos passar então para um outro crime, tá? Que é o crime de favorecimento de credores, que é o artigo 172. Esse crime, vocês podem guardar, do jeito que eu falei para vocês logo no início, ele é a sanção criminal da violação da par condicio creditória, ou seja, da condição de paridade dos credores. Okay? Bom, o que é essa condição de paridade? Vejam bem que a par condicio creditória, a situação de paridade dos credores, não quer dizer situação de igualdade. Vocês sabem que existe, tanto no processo falimentar quanto no processo de recuperação, existe uma prioridade, existe uma classificação da ordem de recebimento dos créditos. Então, nem todos os credores recebem igualmente ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a par condicio não quer dizer igualdade. O que não se pode, nesse crime, que esse crime proíbe, é a disposição, né, antes ou depois da sentença por direito à falência, a recuperação judicial ou extrajudicial, que haja uma disposição ou oneração patrimonial seja destinada a favorecer ilicitamente, tá, fora das condições determinadas na lei, um ou mais credores em prejuízo dos demais. Tá? Bom, o sujeito ativo, a doutrina costuma entender que é um crime alimentar próprio, só pode ser o devedor. Tá? O passivo é aqueles mesmos que nós já falamos, tá? A coletividade de credores e a administração da justiça. O dolo, o elemento subjetivo, o tipo subjetivo, nós temos que enfatizar que é necessário um elemento subjetivo do tipo, um dolo específico, que consiste na finalidade de prejudicar a coletividade dos credores, tá? Em benefício de um ou de alguns credores. Tá? Quando se dá a consumação? Com a disposição ou oneração dos elementos do patrimônio. Isso aqui, nesse crime, também é inadmissível que se tenha tentativa, porque ou há disposição ou oneração e o crime está consumado, ou elas não existem, aí o fato é irrelevante penalmente. Okay? Próximo crime, desvio, ocultação, apropriação de bens. Tá? Esse crime já existia no nosso ordenamento anterior, ele apenas foi, na verdade, acrescido de um verbo do tipo, que é o apropriar-se. Tá? Em relação ao apropriar-se, nós tivemos aí uma novácio incriminadora, uma novácio legis incriminadora. Tá? Em relação ao desvio ou ocultação de bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial, e aqui interessante, o tipo não fala em recuperação extrajudicial, tá? Ou a massa falida, tá? Inclusive, e essas condutas podem ser cometidas por meio da aquisição por interposta pessoa. Ok? Esse crime ele sempre foi muito comum nos processos falimentares, ou seja, o desvio de bens. Ou seja, vários devedores em estado falimentar, em estado de recuperação, eles desviam, principalmente no estado falimentar, né? E muitas vezes até declaram os seus bens, né? Declaram o seu ativo, depois esse ativo é desviado para que se evite a arrecadação no processo falimentar. Lógico que, em se provando que houve dolo, em se provando que houve a conduta de desviar, isso é um crime falimentar. Em princípio, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, passivo mesmo, coletividade, credores e administração da justiça. O tipo subjetivo é o dolo genérico. E a consumação se dá com ocultação, desvio ou apropriação. Aqui é importante verificar, eu vou passar aqui o acórdão para vocês, que admitiu especificamente a tentativa nesse crime. Tá? O acórdão do TJSP é o HC 98548.3/4. Tá? Quando que ele admitiu a tentativa nesse crime? Quando a ocultação, o devedor que tente ocultar não consiga colocar fora do alcance da massa esse bem. Tá? Existe um acordo, a gente cita praticamente a integralidade do livro, está lá totalmente explicado, como que esse crime admite a figura da tentativa. Isso o próprio TJSP já admitiu.
Tá bom? Muito bem. O próximo crime é a aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Alguns doutrinadores, do meu modo de ver com toda razão, chamam esse crime de receptação falimentar. Tá? Por quê? Porque ele tem muito em comum com a receptação lá do artigo 180 do Código Penal. Tá? O que ele diz? Adquirir, receber, usar ilicitamente. Aliás, aqui é uma diferença da receptação em relação ao verbo usar. Tá? Ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou use. Tá? Na receptação, nós não temos, então, esse verbo usar. Mas por que esse verbo usar apareceu aí? Porque era uma prática muito comum, né, que depois de arrecadados os bens no processo alimentar, alguns responsáveis ou pessoas viessem a usar esses bens efetivamente enquanto arrecadados. Né? Isso passou, então, agora a ser crime alimentar. Você que receber, usar ilicitamente um bem que sabe pertencer à massa falida, tá? Isso se configura hoje em crime alimentar. Você receber esses bens ou influenciar para que terceiros os adquiram, né? Crime alimentar. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o passivo continua aquela mesma lição que a gente falou. O dolo é genérico, a consumação se dá com a aquisição, recebimento ou uso, ou a influência, tá? A tentativa é admissível, tá? Nas formas de adquirir, receber, tá? Ou usar ilicitamente, etc. Tal. Essa tentativa é admissível como se admite a tentativa na receptação. A jurisprudência, inclusive, a gente cita vários acordos até para justificar isso no livro, admite a tentativa na receptação. Mas, em relação à conduta de influenciar para que um terceiro adquira esse bem, normalmente não se admite a tentativa, tá? Porque o ato é idôneo para influenciar esse terceiro, e o fato é típico, o crime está consumado, tá? Ou esse ato não é idôneo e não há fato típico. Tá? Então, a tentativa, nesse caso, é inadmissível.